Ai, os mortos só morrem se morrerem também em nosso coração. Eles vivem se honrando suas memórias, se colocando sobre seu túmulo as mesmas comidas que eram de sua preferência quando estavam vivos. Não há conformismo possível. Toda existência é afirmação de si. Luta. Quanto mais cedo se descobre, melhor o caminho. Então, eu espero que você se descubra, que você se reafirme todos os dias. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí? Eu tô aqui rindo, porque eu tava aqui abando, conversando, e não tinha dado play. Será possível, Deus, que eu tô atordoada? Enfim, como é que tá a força do lado daí? Como você pode sentir, a minha força tá meio caótica, meio atordoada. De forma geral, eu tô bem, aprendiz, tô bem. Tô vivendo um diazinho de cada vez. Vou contextualizar tudo que tá acontecendo aqui. Muitas camadas, mas tô bem, tô vivona e espero que você esteja bem aí do lado daí. Já que você tá me escutando agora. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô, nesse momento, chocada que a gente já tá em junho. Esse mês tem viagem, esse mês tem meu aniversário, esse mês tem aniversário da agência. Muitas emoções. Tô bem empolgada pra viagem. Tô meio xoxa capenga. As 2 últimas semanas estão sendo semanas difíceis, porque eu tô lidando com um processo na terapia que uma ferida que tá aberta, mas que eu achava que não tava, enfim. E em algum momento, acho que eu já falei disso aqui, né, em algum momento eu vou falar sobre isso, mas eu tô tentando contextualizar porque, eh, enfim, tá sendo um processo muito profundo, eu acho que eu nunca fui tão profundo, assim, na minha terapia. E aí eu tô assim, cara, isso tá reverberando em mim, já tem tanto é que esse episódio eu tô 5 dias tentando gravar, não consigo. Hoje de manhã eu acordei com a crise de ansiedade e comecei a chorar do nada. Eu cheguei na cama com meu querido, tipo, eu levantei, eu dia de segunda e quinta é o dia que eu vou pro pole. Então, acordei, botei meu chazinho, ia tomar banho, comecei a chorar. Me pergunta, Indy, por que você estava chorando? Não sei. Aí cheguei no quarto de novo, voltei pra cama e pedi meu querido pra me abraçar e comecei a chorar. Enfim. Mas assim, não tem um motivo específico, mas eu sei de onde veio. Veio desse processo da terapia, é que eu fico adiando o choro, né? É isso, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Já fiz episódio aqui falando, acho tempo pra chorar. Pipipi, popopô, bererê, caixa de fósforo. Enfim, tava adiando. Ele veio quando eu achei que não era, que não viria, achei que tava ótima. Acordei assim. E nessa troca também de tratamento hormonal, minha menstruação, eu tô com aquele escape, sabe, na menstruação, mas eu tô com escape, então tô assistindo cólica, então tô toda atordoada as 2 últimas semanas, né, não é tipo: "Ai, Indy, tá mal?", não tô mal, tô bem, amém, graças a Deus. Mas tô meio atordoada, é um fato. E aí, eu li 3 livros que têm uma narrativa bem diferente uma da outra, nesse mês de maio, mas tem uma coincidência que os 3 foram escritos por mulheres negras. E aí, os 3 me fizeram refletir, junto com esse processo que eu tô na terapia, esses dias e dias, a vontade que a gente tem de ser alguém. E também algumas experiências que eu ouvi, né, de 2 mulheres que desabafaram, mulheres diferentes de, eh, nichos totalmente diferentes que chegaram até a mim e desabafaram, uma situação que elas estavam vivendo muito delicada. E aí eu fiquei, cara, às vezes a nossa vontade de ser alguém confunde e a gente acaba sendo ninguém. Confunde a gente mesmo e a gente acaba sendo ninguém. A gente acaba sendo um desconhecida pra si mesma. Então vamos aqui agora refletir sobre essas coisinhas que eu vim trazer pra vocês. Como eu tô nesse processo da terapia dessa ferida que estava aberta, é um processo que aconteceu, um trauma que aconteceu quando eu era criança. Então eu tô tendo muita memória de quando, relembrando muita memória de quando eu era criança. E, enfim, babado, difícil. E aí, gente, quando somos crianças, a gente tem essa necessidade de se encaixar, né? Porque quando vamos ficando mais velhos, a gente consegue entender o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, onde cabe, onde não cabe.
Então, acho que os limites vão sendo estabelecidos, né? Ali da adolescência até a idade adulta. E lógico, não tem uma linha reta, né? Não é linear esse descobrimento de quem é você, do que você precisa. Mas eu acredito que isso tudo acontece de acordo com o seu amadurecimento. E eu estava lembrando quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser alguém que eu não era naquele momento. E o que é que eu queria muito ser? Eu queria ser a indiara que tinha casa confortável, queria ser a indiara que tinha um quarto, que tinha uma mãe, não que a mãe não fosse legal, mas que fosse a mãe, tipo, eu tinha amigas que tinha mãe que fazia lanche da tarde, sabe? Que era muito gente boa e tal. Mãe não tinha tempo pra isso. Então eu queria ser a indiara que tinha mãe ali pra fazer coisinhas e tal. Queria ser a indiara também que tivesse um pai presente. Queria ser a indiara que, quando eu fui pra escola pública, eu tinha muita vontade de ir pra uma escola que o nome era Ideal, era uma escola particular do meu bairro. Então eu queria muito ter ido pra Ideal. Eu queria muito que manhã saísse mais comigo. Eh, Naquele momento, na minha vida, eu me enxergava, assim, muito distante. Eu não sei se isso é uma coisa que acontece com toda criança, mas nada se encaixava ali. Eu queria muito que meu pai me desse atenção, porque eu corria atrás de pai, o meu pai biológico, Balbino, que Deus o tenha ou não. E queria muito ser alguém que eu não era. E eu lembro que mãe falava muito assim: Diara, você não pode ter uma vida. Você não pode querer uma vida que você não pode ter. E era muito em relação a coisas que eu queria, assim, sabe? Ai, saiu. Ai, sei lá. Eu nunca gostei muito de boneca, mas sei lá, roupa. Gente, eu amava roupinha. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu mamei, eu mamei até 4 anos e meio. E aí, mãe já não aguentava mais eu véia já, grande. Mãe não aguentava mais me amamentar, né, véi? E aí mãe só comprava roupa pra mim em São João e Natal. E talvez, quando vovó ia pra Bom Jesus da Lapa, que a Romaria geralmente era em outubro, ela comprava uma roupinha assim pra ir pra missa, porque a gente ia pra missa e tal. Então, era isso. Era roupa só em época festiva. E aí, manhã, eu vi um conjuntinho vermelho na Oliveira. Eu lembro o nome da loja, na Oliveira, porque mãe comprava roupa lá pra revender. Aí eu vi um conjuntinho vermelho, eu lembro dele até hoje, e pedi pra manhã, só que era caro. Assim, caro pra nossa realidade, não era caro, era caro pra nossa realidade. E aí mãe falou que não ia me dar. Aí manhã tentando me tirar do peito, porque como eu dormia com ela na cama, tipo, eu já comia tudo, mas acordava de manhã, mamava um pouco e dormia, mamava um pouco. E o peito da véia, coitada, já secando e eu lá. Aí ela pegou e falou assim: olha, lembra aquele conjuntinho que você queria? Se você parar de mamar, eu lhe dou aquele conjuntinho. E aí eu falei: tá bom, combinado, gata. Aí ela me deu. E tanto é que eu amava. Hoje não vem mais tanto, né? Ou eu que não percebo. Cheiro de roupa nova. Eu dormi com essa roupa abraçada. Eu queria vestir a roupa no mesmo dia. E mãe não deixava porque, gente, não sei qual é essa classe social. Mas tinha roupa de casa e roupa de sair. Então mãe falou: você não vai usar ainda? E aí eu fiquei uma semana sem pegar no peito, porque foi o combinado, eu me comprometi. Aí quando fui pegar de novo, o leite que secou. Ai, tão triste. Tá, e aí eu queria ser a Indiara que ganhava as coisas, que ganhava mais presente, assim. Mãe me dava as coisas, tipo, mãe foi uma mulher muito foda, assim, de não me deixar faltar comida, educação. Eu sempre estava muito arrumadinha. Aí hoje eu consigo perceber a preocupação que mãe tinha de eu estar bem vestida, bem arrumada, bem alinhada. Isso também vem muito do recorte de raça e classe. Principalmente de raça, porque uma criança branca mal vestida, ela não vai ser lida da mesma forma de uma criança negra mal vestida. Camadas. E aí, tipo, cabelo despenteado, a mãe deixava meu cabelo sempre muito penteado, sempre com trancinha assim. Tanto é que com 8 anos a gata foi lá e deu química no meu cabelo, né? Ai, meu Deus. Mas eu sempre tinha que estar muito bem arrumada, assim, muito bem apresentável. Eh, Porque não podia, tipo assim, manhã era uma coisa que me irritava muito e que me irrita até hoje. Porque até hoje, se eu for, no passado eu lembro que eu fui tava no Brasil, né? E aí eu fui encontrar meus amigos da faculdade, tava com a roupa assim amassada. Eu sempre odiei passar roupa. Então, gente, não tenho nenhum pudor em sair com a roupa amassada.
E aí, manhã tava enchendo meu saco, eu indo pegando o Uber. E manhã, volta pra casa pra fazer essa roupa, menina. Então, quando eu era criança, eu queria muito ser alguém. Eu queria também ser a menina popular da escola, mas eu me encaixava como a menina meio. Não era nerd, mas eu era muito CDF. Assim, eu não era nerd, porque. Sabe aquela menina que a mãe, a diretora e tal, fala assim: mãe, Indiara é uma ótima aluna, mas conversa demais. Eu acho que sempre tem essa menina na sala. Se não foi você, foi alguma amiga sua. Eu era essa pessoa que tomava reclamação porque conversava demais. O povo falava, ah, parece amiga do leite. E eu queria muito ser popular, mas eu não era, porque eu não tinha dinheiro, não tinha status e não tinha a. Vocês me veem assim, toda ousada, toda imponente agora. Eu não tinha. Eu era muito perdida, muito. Eu sempre fui muito expansiva e comunicativa, mas eu era muito insegura. Justamente por causa daquele ambiente de manhã me protegeu de tudo que ela podia proteger, mas manhã não construiu a minha autoestima e autoconfiança não foi construída ali dentro da minha casa. Eu acho que foi meio que o sentido oposto. Eu acho que eu tinha dois caminhos. Ou ser uma pessoa muito insegura, que não quer dizer que eu seja 100% segura, tá? Tem dias que eu acordo assim, uou. E às vezes bate umas inseguranças do nada e eu consigo ver que é a Indiara falando ali. Que é esse processo que eu tô na terapia, de fazer as pazes com a Indiara criança. Que hoje eu sou, lógico, eu acho que todo mundo tem isso, né? É o resultado de quem você era. E a Indiara criança, a Vanessa, a Paula, Bruna, Letícia, Mariane, Thaís, criança, vocês todos que estão me escutando aqui, Thaís, criança, te acompanha até hoje. Se você não curou o trauma dessa menininha lá, e desse menino também, porque eu sou democrática, tem homem me escutando, vai pro resto da tua vida. E aí, eu era uma criança muito, assim, com medo de me posicionar. Tanto é que essas 2 últimas semanas que eu tô nessa fase de trazer memórias, sábado eu interagi com. Eu fui pro aniversário do meu amigo, né? Eu fiquei com um FOMO, que é a sensação de perder algo, né? De perder um evento. Eu nunca mais tinha sentido isso. Só que o evento de Mulheres Negras foi no sábado e eu tive que trabalhar, porque, enfim, a agência, as 2 últimas semanas também, meio que não batia a meta, então tava assim, vou tentar bater a meta, trabalhei, me organizei. Também não tava bem, emocionalmente falando, e perdi o evento. Fui pro meu aniversário pro aniversário do meu vizinho, meu amigo Thales, porque ele mora aqui do lado. Então, se eu desse alguma bad, minha cólica batesse, que eu tava sentindo muita cólica, eu vinha pra casa. Meu vizinho, que eu já falei aqui. E aí, fui pra lá. E aí, eu conversei, né, com 2 meninas que eram amiga deles lá, uma amiga de Bruna e outra menina que tava lá. E eu conversei, e aí depois eu fiquei refletindo, gente, será que eu fui cuzona em algum momento? Será que eu fiquei falando demais? Será que eu fui entendida? Será que eu fui legal? E isso é uma coisa que normalmente eu, assim, hoje em dia adulta não se preocupa muito. Mas eu me vi muito como a Indiara criança, que queria muito ser legal e ser bem-vinda, porque em muitos espaços eu não era bem-vinda, principalmente no espaço da casa do meu pai, da casa da minha avó ali, que eu ia atrás de painho. E tava com essa noia. Louca, louquíssima. E talvez eu tenha falado demais, talvez eu não tenha sido legal. Mas é isso, né? Não dá pra agradar todo mundo e eu tô bem com isso. Só que aí eu percebo muito que é isso. Quando você não cura as suas coisinhas de criança, em algum momento ela vai reverberar, né? Eu tô dando exemplos aqui muito superficiais, gente. Tipo, não tô aprofundando na minha questão ainda, em si, porque é uma coisa que eu ainda não tô preparada pra falar. Vai chegar o momento. Enfim. E aí, beleza. Eu fiquei relembrando disso, que tinha uma menina que eram 2 meninas que eu lembrei o nome delas. Andressa, que Andressa, ela era assim, ela tinha um brilho ao redor dela que todo mundo pagava pau pra Andressa. E eu era amiga de Andressa. Só que a Andressa, ela tinha um pouco de status, um pouco mais de dinheiro. Porque o pai dela, eu acho que o pai dela mandava dinheiro e tal. Ela tinha uma casa grande. Andressa tinha uma casa grande. Andressa tinha o CD de Kelly Key original na época. Coisas assim. Aí a Andressa também era muito descolada, muito pra frente. Ela era um pouco mais velha. E eu pagava pau pra Andressa. Eu lembro que eu pagava pau pra Andressa. E a Andressa era meio mean girl também. Apesar dela ser muito gente boa, ela era meio mean girl. Vocês lembram de Rebelde? Aí a gente tinha a banda cover de Rebelde. Então ela tinha que ser Mia, ela tinha que ser o centro das atenções.
Assim, Andressa, nada contra, né? Andressa nem deve saber da minha existência agora. E eu tô falando o nome real aqui, então assim, Dessa, de verdade. Deve ser foda agora. Sou tua fã. Mas naquela época, o que eu entendo hoje, né, de Mean Girl, eu acho que a Andressa era Mean Girl. E aí, Andressa tinha a Mean Girl dela, que era. Mean Girl é a menina malvada. Nem sei porque eu tô falando inglês. Desculpa. É a menina malvada dela. E a Andressa tinha. Só que a Andressa era negra. E Andressa, assim como eu, também dava química no cabelo. Eu acho que a Andressa, depois de muito tempo, fez transição. Eu fiz transição com 13 anos. Eu não lembro de Andressa na minha adolescência ter feito transição. Acho que, assim, hoje eu não tenho contato mais com ela. Acho que eu vi no Instagram um dia desse, assim, sei lá, em algum período. E ainda vejo que, enfim, nada contra a escolha dela, tá, gente? Explicando aqui pra vocês entenderem. Mas quando você tem um tom de pele como o meu, mais claro, e você alisa o cabelo, você tem uma passabilidade. Isso é real. Quando a gente não é retinto, a gente tem que ter essa consciência, né? A gente não quer dizer que nós não somos negras, mas temos uma passabilidade um pouco maior do que uma mulher retinta. Beleza. E aí, só que eu via o tanto que também a Andressa queria se encaixar, ou seja, eu queria me encaixar no mundo de Andressa, e a Andressa queria se encaixar no mundo de Jéssica Brida, que era uma menina branca e que era mais popular que a Andressa. Então tinha uma disputa entre elas duas. E tinha um menino em comum, que o nome dele era William. Eu boto o nome de todo mundo aqui na roda, mas isso aqui já se passou tanto tempo que ninguém vai, né? Espero que ninguém vai me reclamar. E aí, as duas meio que disputavam a atenção de William. Olha só. E eu fiquei ali por um tempo meio que sendo seguidora bem entre aspas, né? Mas seguidora de Andressa, porque eu achava a Andressa assim, uau. E a Andressa era meio. Ai, a Andressa foi estudar na rua primeiro, porque ela era um pouco mais velha. Só que depois a Andressa saiu da cidade, né? E aí, quando a Andressa voltou, a Andressa já não tinha o mesmo impacto em mim. E eu acho que quando ela voltou e não tinha o mesmo impacto em mim, eu já não servia mais pra ser amiga dela. E aí é isso, às vezes a nossa vontade de ser alguém não é ser alguém pra gente mesmo. Nós vivemos em comunidade, certo? Então, mesmo eu tô falando em comunidade, gente, de todas as relações. Quando queremos ser alguém, é uma projeção que a gente quer pra gente, se olhando no espelho, mas que frequentemente e necessariamente vai envolver alguém. Ou seja, eu quero ser uma filha melhor, eu quero ser um profissional melhor, você não trabalha sozinho. Eu sou empreendedora, tenho um negócio só meu, não trabalho sozinha. Então você quer ser vista melhor, você quer ser uma esposa, um esposo melhor, ser uma amiga melhor. Você quer ser alguém, mas para você ser alguém, muitas vezes você precisa ser vista pelo outro. Entende? Vocês estão entendendo a minha pira? E aí eu lembro que eu já não via. Andressa passou um período, foi pra outra cidade, e depois que ela voltou, porque a Andressa era prima de uma grande amiga minha, que era minha vizinha, Nath, que Nath era da mesma idade, né? Nath era da mesma idade e tudo mais. E aí, Andressa, eu só tinha contato com a Andressa, que era mais velha, de outra série, mais pra frente, porque ela era prima de Andressa. Então ela saiu da cidade, depois ela voltou. Quando ela voltou, eu, que era muito fã de Andressa, não tinha o mesmo impacto. E aí, Andressa, eu já não era o mesmo alguém pra Andressa. E a Andressa também não era o mesmo alguém pra mim. Agora vai refletir aí o que é que aconteceu na tua adolescência do que tu queria ser pra alguém, né? E alguém que era muito importante pra tu e que deixou de ser. Com certeza tem uma história aí. Eu quero ouvir. Me conta. No Instagram depois. Ou bota aqui na caixinha. E aí eu fiquei pensando nisso porque são coisas que a gente vai levando pra vida, né? Isso aqui eu tô contando uma história de adolescência, porque eu acho que é bem clichê, mas muito vida real. E nessa época a gente tá muito perdida mesmo. E aí, às vezes, quando a gente não trata isso, não vai ganhando consciência, não vai ganhando base sólida de quem somos, isso vai indo junto contigo na tua trajetória. Aí, recentemente, eu recebi uma mensagem de uma seguidora, que, lógico, não vou colocar, não vou expor ela aqui, e vou fazer um breve resumo, não vou dar detalhes, mas era ela chorando, pedindo ajuda, porque ela perdeu tudo por causa de um relacionamento abusivo que ela teve. E aí, aparentemente, o que ela me falou, né? Eu não conheço ela. Ela tinha uma vida toda estável, toda alinhada. E esse homem entrou na vida dela, bagunçou tudo. Ela, enfim, gastou dinheiro que não tinha pra manter uma relação com esse cara. Enfim, uma história toda atrapalhada assim. E eu percebi que
Era a necessidade de ter alguém. Isso pelo que ela me falou, tá? Posso estar totalmente equivocada na minha resolução, mas era a necessidade de ter alguém, de ser alguém para uma pessoa, de ser a companheira de uma pessoa que levou ela a não enxergar os sinais. Beleza, isso foi uma conversa. Então, não vou aprofundar aqui, mas foi o que eu tirei dessa conversa. Aí depois veio outra conversa, essa já é uma pessoa que eu tenho um diálogo ali, né? Enfim, uma, uma pessoa que eu tenho um diálogo ali, enfim, a gente conversando. E aí ela desabafou comigo, eu perguntei se estava tudo bem, ela desabafou comigo também, que ela tinha um relacionamento, que eu nem sabia que ela tinha um relacionamento, e olha que a gente tem um certo nível de convivência. E pelo que ela falou também, gente, esta mulher, essa aqui que eu tô falando, ela é incrível, linda, uma grande gostosa, uma negona assim, ó, que você fala, caralho, que mulher bonita. E eu não tô falando só de beleza, tá? Ela é gente boníssima, inteligente, dona de si, não precisa de dinheiro de ninguém pra nada e tal. E aí, tinha um cara que tava com ela há mais de um ano, e o cara, assim, tóxico, não ajudava em nada dentro de casa morando com ela. Não, nunca foi presente 100%, era só, quando ele precisava que ele estava presente, e usou ela, né, ele desempregado, usou ela até ele arranjar um emprego, quando arranjou o emprego começou a dar de louco em uma situação, aí que aconteceu, que ela foi questionar uma parada pra ele bateu nela. E aí, isso aqui nunca vai ser culpa da vítima. Mas eu fico e aí eu conversando com ela, né, eu falei: "Cara, você tem que denunciar". Ela: "Ai, não, porque ele tem filho, eu tenho sentimento por ele e tal". Enfim, não posso aqui, né, forçar ninguém a nada. Mas, quando ela me falou assim: "Ah, porque eu ainda amo ele", eu fiz: "Olha, vamos tentar tratar isso na terapia, porque pelo que tu me falou, nunca foi uma relação saudável. Será que isso é amor ou é carência?". Porque a vontade de ser alguém também confunde os nossos sentimentos. Sabe, eu já fui logo falando, lê tudo sobre o amor da Bell Hooks, pareça o quê? Testemunha da Bell. Bel deve estar agora ali falando: "Amo Indiara, minha seguidora". Bel nem sabe que eu existo. E aí eu fiquei: "Caralho, como é possível?". São pessoas que a gente não imagina, né, que a gente vai convivendo, que você olha, que à primeira vista você fala: "Não, essa mulher", e ela até falou isso pra mim, ela falou: "Indy, eu fiquei me imaginando como eu cheguei até aqui". E às vezes a gente vai ignorando os sinais, e aqui eu não tô falando de um espaço de julgamento, porque acho que é impossível, né, você passar por situações de relacionamento ilês. Eu acho que a diferença, talvez seja que eu passei por muita situação pesada quando eu era mais nova. E aí, isso foi pro lado oposto, né, eu acho que eu poderia ter ido por um padrão de se repetir isso o tempo todo, porque não só pra mim eu via as referências que eu tinha não eram boas ao meu redor e eu também passei por coisas escrotas. E, eu poderia repetir esse ciclo sempre, ou eu poderia ter o tanto de medo que eu tenho, porque hoje na terapia eu tento fazer o meu inverso, tentar tirar as minhas amarras, tentar acreditar que tá tudo bem, sabe, que tá tudo bem estar tudo bem. E aí, a vontade de ser alguém te leva a ignorar os sinais, né. E você fica ali porque, por exemplo, quando a gente é criança, é a margem para errar. Não quer dizer que quem é adulto não vai errar, mas quando a gente está na fase adulta, eu acredito que temos que ter mais consciência do nosso caminho. É por isso que tem esse podcast aqui, pra gente refletir sobre as escolhas que a gente quer levar ou não pra frente, de como ser melhor na nossa trajetória, enfim. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, não quer dizer que vai acertar sempre, mas estamos nessa construção e é importante ter consciência do que é e do que não é. Então, o que não é, o que você não quer, já é um grande, né, um grande divisor de águas. Eu não quero uma relação que vai minar com a minha autoestima. Eu não quero uma relação que vai questionar de onde eu vim. Eu não quero uma relação que vá desrespeitar a minha existência, a minha religião, a minha crença, né, hoje eu não sigo nenhuma religião, então a minha crença. Eu não quero uma relação isso aqui eu tô falando de todas as relações, tá. Eu não quero uma relação em que eu não posso ser sincera, que eu não posso ser eu mesma. Eu não quero uma relação que eu não possa, me expressar.
que eu não possa. Assim, às vezes vão ter desconfortos. Vão ter desconfortos, conversas difíceis. Tem esses momentos com o meu querido. Às vezes, enquanto. Ai, aqui, um parênteses. Pessoas, mulheres que têm relações interraciais, mulheres e homens, assistam a série Mixed Dish. Eu lembro que eu falei muito de Blackish. Esse é o spin-off do Blackish, Mixed Dish, que tá na Disney Plus. Muito didático e muito engraçado. Então, às vezes vão ter desconfortos que eu vou sentar com meu querido e falar: olha, eu acho que, né, isso deveria ter sido esse caminho aqui. Beleza, verdade. Vamos refletir sobre isso aqui. É desconfortável pra mim, é desconfortável pra ele, mas a gente sabia que era o que vinha pela frente numa relação interracial. Então, pelo menos saber o que você não quer. Pelo menos saber o que você merece. Isso vai te blindar? Não vai te blindar 100%. Mas eu acredito que vai fazer uma peneira, sabe? Um filtro melhor. Sabe quando você bebe água da torneira, aí aquela água ela sai, né, insalubre, né? Aquele negócio. E aí você bota um filtro, a água sai mais pura ali. Quer dizer que essa água tá 100% limpa? Não, a gente sabe que não. Mas tá, vai te fazer um pouco melhor, né? E aí depois a gente tem que trocar o filtro, tem que ir atualizando, depois vai sair uma água mais, né? Eu lembro que antes era o filtro de barro, aí depois a gente botou o quê? O garrafão de água mineral, aí daqui a pouco aparece alguma coisa de errado, a gente vai atualizando, né? E é importante termos esse filtro, porque no final das contas, enquanto mulher, e aí eu lembro aqui desses livros, né? Que agora eu vou trazer eles. Eu tenho várias anotações, vou tentar ler de algumas anotações que eu fiz, que me fizeram chegar à conclusão desse episódio também, enfim, com toda essa memória que eu trouxe de quando era criança. Também com esses relatos, né? Esses desabafos que eu ouvi, e que assim, eu estou fazendo um resumo. Foi muito doloroso até ouvir, principalmente da segunda pessoa, que era uma mulher negra. Então, acho que quando isso acontece com uma mulher negra, pra mim, dói mais em mim, sabe? Porque me lembra muito, assim, eu lembro que minha mãe, contam, né, que o primeiro namorado tentou agredir ela saiu de casa, foi pra cima dele. Então, são situações que, lógico, enquanto mulher, acontece com frequência, mas como mulher negra, eu já começo a imaginar da solidão da mulher negra, nossa vontade ainda maior de se encaixar, de ser alguém para uma pessoa. O primeiro livro é A Destruidora de Casamentos, tem alguns trechos aqui, aí eu vou fazer um resumo dele. É um livro muito engraçado, se você, eu não gosto de ler e tal, já tentou prestar atenção no livro? Esse livro aqui é perfeito para começar o hábito da leitura ou para ressaca literária, porque ele é bem levezinho, bem engraçado e ao mesmo tempo traz uma identificação. Tem uma parte que ela fala aqui. Uma coisa é certa, não estar em um relacionamento é melhor do que estar em um relacionamento ruim. Porque um único relacionamento ruim pode mudar a vida da gente para sempre. Então, é a história de uma menina que é de uma família, né, que é também de mulheres ali solteiras. Eu li O Pior Padrinho da Noiva, o primeiro livro dele é da Mia Souza, esse livro. Ele é contando a história de mulheres brasileiras imigrantes que foram para os Estados Unidos e criaram uma vida lá. Tem uma lanchonete que é ali numa cidade nos Estados Unidos. E elas têm ali uma família muito legal e tal, e criou, aí nasceram as filhas, né? E aqui nesse tá contando a história da Solange, que tem as primas ali, né, que foram frutos das relações das mulheres, e todas elas criaram os filhos sozinhas. E aí, essa menina, ela é muito traumatizada porque o pai dela traiu a mãe dela com uma amiga da mãe. Então, assim, ela fica bem traumatizada com as relações que tem pro futuro. Então, eu me identifiquei muito, porque eu tenho muito trauma disso, né, do que eu vi. Eu tenho muito trauma mesmo eu tenho muito medo de das coisas acontecerem abruptamente. Porque, pra mim, muitas coisas já aconteceram abruptamente. De hoje tá tudo bem, amanhã já não tá mais. Ser uma boa pessoa é seu norte. Esse nível de sucesso jamais é alcançado por algumas pessoas. Tem esse trecho também. Algumas pessoas criam raízes, outras espalham sementes para que outros se encarreguem do cultivo. Achei essa frase muito bonita. E aí também tem isso, né, de que a gente já coloca nos padrões muito altos, então ela vem ali, ou talvez, quem sabe, você faça com que seus padrões sejam altos, assim, só para garantir que ninguém vai conseguir atender. Me lembrou muito o que eu fazia, né?
E, enfim, você vai se identificando com essa leitura, vai vendo muito isso de quem merece ficar, quem merece estar na sua vida. Acho que conversa muito com os últimos episódios, né, que eu falei. Acho que o episódio que teve com a Fabi também. Que história incrível, eu admiro muito a história da Fabi. Teve uma frase que me pegou muito, que é: quanto mais algo é importante pra gente, maior é a antecipação de perda se não der certo. Então, a gente acaba se convencendo a não querer a coisa. Eu sou muito assim. Eu sou muito assim. É complicado. Complicado porque você acaba ficando nesse modo automático, né? Então, enfim, cada um vai entendendo o que funciona, o que não funciona, mas é complicado, gata, é complicado. Eu realmente recomendo a leitura desse livro, porque eu acho que ele vai te trazer algumas reflexões de forma muito leve e divertida. Aí, o segundo livro que eu li é Eu, Tituba, A Bruxa Negra de Salem. Aqui conta a história de uma mulher escravizada, e aí fala muito sobre ancestralidade, muito sobre espiritualidade, né? Já vai dizendo ali, A Bruxa Negra de Salem. É um livro genial, me lembrou muito a sabedoria ancestral que eu aprendi com vovó. Ela traz muito ali na escrita, né? A Maryse Condé, que eu tô com outro livro dela aqui já na lista para poder ler, que parece que a Tituba ela realmente existiu e que essa história foi contada, né? A Tituba compartilhou com ela. Traz muito a força da mata, a força da natureza, então isso é pura ancestralidade. Eu amei muito esse livro. E aí, o que acontece? Tituba é filha de uma mulher negra que a mãe dela foi violentada, né? A gente já sabe como acontecia na época da escravidão por um homem branco. Então a mãe não conseguia amar Tituba. Só que aí a mãe não tinha como abortar, né? Teve o filho, teve Tituba e encontrou um cara que era incrível, um homem negro também escravizado, mas que amava Tituba, assim, de uma forma incrível. Enfim, a mãe foi violentada a primeira vez, ela não reagiu. Numa segunda vez, ela com Tituba criança, um homem branco, né, um senhor, naquela época, tentou de novo violentar ela, e aí ela reagiu. Ela tava com um facão, ela reagiu, e aí ela foi pra forca. O pai dela, né, que o pai que Tituba considerava que era o pai dela, de fato, ali que criou ela, não resistiu, porque ele amava muito a mãe dela e morreu depois. E Tituba foi criada sozinha, pelo vento, pela ancestralidade. Ela chamava a mãe, chamava o espírito do pai e conversava com eles. Então Tituba se tornou uma rebelde, se tornou uma lenda também, porque as pessoas tinham meio que medo dela, né? Porque, enfim, não vou dar muitos detalhes para não estragar, eu quero que você leia esse livro. E aí, um homem, um dia, né? Um outro também negro, escravizado, Tituba tava lá nela numa boa, chegou e falou: Ah, você mora aqui sozinha, você tipo, ninguém é seu dono. E aí ele achou aquilo super estranho, enfim, porque era comum um negro ser propriedade de alguém. E aí ela foi viver com esse homem. E para viver com esse homem, a condição era morar junto na casa que ele morava, só que essa casa que ele morava era de alguém. Ele era, né, uma propriedade de alguém. Então, Tituba, que era uma mulher, para aquela época, dentro das condições que ela tinha, livre, pelo amor que ela tinha pelo aquele cara, que ela criou pelo aquele cara, pela fantasia, a ideia de ser alguém para uma pessoa, ela abriu mão da liberdade dela e se colocou em situações de escravidão, né? Esse livro, gente, assim, ó, você vai lendo ele com um nó na garganta, assim. Recordar é preciso, é necessário ainda exercitar as dores, curar os traumas. Eu vou ler aqui agora, né, o que eu tô lendo, são, são trechos que eu destaquei na minha leitura do livro. Ai, ai. Inclusive, o prefácio é por Conceição Evaristo, então, assim, é um livro foda. Deixa eu ver isso aqui. O texto conclama a leitura, quer pela curiosidade, pelo desfecho da história, quer pela compreensão lenta de que a bruxaria de Tituba nada mais é do que a sabedoria construída em outros espaços culturais, modos diferenciados de relações com a morte,
com os mortos e com as forças ancestrais. Isso aqui é o prefácio, né, do livro. E aí, às vezes, é isso. O que a gente acha que é bruxaria é só uma coisa que não tá dentro do nosso conhecimento. E a mãe dela chorou muito quando viu que ela também não era um menino, porque parecia que o destino das mulheres era ainda mais doloroso que o dos homens. Um dia, nós seremos livres e voaremos com nossas próprias asas até nosso país de origem. Ai, os mortos só morrem se morrerem também em nosso coração. Eles vivem se nós o cultuamos, se honramos suas memórias, se colocamos sobre o seu túmulo as mesmas comidas que eram de sua preferência quando estavam vivos. Se em intervalos regulares nos recolhemos para comungar em sua memória. Eles estão aqui, em tudo ao nosso redor, ávidos por atenção, ávidos por afeto. Algumas palavras bastam para trazer seu corpo invisível junto ao nosso, impaciente para ser útil. Achei isso muito bonito. Eu acredito nisso. Eu sei que agora, nesse momento, eu não posso evocar, né, a memória de vovó ali, porque no candomblé a gente acredita que no primeiro ano tem que deixar a alma descansar para ela poder encontrar o caminho dela, para não ficar vagando na terra. Mas eu achei isso muito, muito bonito, muito forte que ela vem trazendo no livro. E aí ela vai relatando o que ela vai passando, o que ela vai passando, né, enquanto se descobrir enquanto mulher escravizada, porque ela foi uma criança que estava ali junto com os pais escravizados, ela cresceu uma jovem livre, sem ninguém dominando ela, e depois ela se coloca nessa situação. E a mãe, tanto a mãe como uma senhora que cuidou dela, falam: não vai, não vai, não vai. Você não conhece os brancos. Se eles chegam a acreditar que você é mesmo uma bruxa, vão montar uma fogueira e te colocar em cima dela. Ela também fala: a morte da alma nos rebaixa. Porque ela tinha uma convicção, sabe, do que ela era, da ancestralidade. E aí tem a catequização, né, que tinha ali naquela época, porque isso acontece, ela era de Barbados. E aí tem essa catequização e ela tem que fingir que ela acredita em algo que ela não acredita. E aí perguntam, tem uma hora que perguntam pra ela: Tituba, você não acha que ser mulher é uma maldição? E é por isso que a gente tem que se proteger tanto, velho. Tem que se resguardar, sabe? A gente brinca de que, homem não presta, isso e aquilo. Não. Eu acredito que tem homens que prestam, acredito que a gente não pode passar pano pra homem, que não dá pra poder colocar tudo no mesmo balaio, mas que no final das contas, era a gente. Quando for pra alguém sobrar, quem vai sobrar é uma mulher. E ainda mais se for uma mulher negra. Para uma escravizada, a maternidade não é uma alegria. Ela vem para expelirmos em um mundo de servidão e abjeção pequeno e inocente, cujo destino será impossível de mudar. Durante toda a minha infância, vi pessoas escravizadas assassinarem seu recém-nascido, plantando um longo espinho no ovo, ainda gelatinoso de sua cabeça, cortando com a lâmina envenenada seu cordão umbilical ou ainda abandonando-o à noite em algum lugar percorrido por espíritos zangados. E aí ela vai relatando isso, porque a mãe morre de medo quando tem um filho, velho. É aterrorizante. E aí, é por isso que eu venho aqui falando, gente, nossa vulnerabilidade é uma conquista. Não vamos repetir padrão, sabe? E aí tem uma parte, é isso de adaptação, né? Se chegar ao país dos aleijados, se arraste pelo chão. E eu tenho a impressão que eu já ouvi isso de vovó, sabe? Talvez não dessas palavras, mas que eu já ouvi isso. Tem uma parte que ela fala: desejo às gerações futuras que vivam tempos em que o Estado seja provedor e se preocupe com o bem-estar dos cidadãos. Vocês sabem que a morte é só uma passagem na qual a porta fica sempre entreaberta? Brancos ou negros, a vida é boa demais para os homens. Era essa que eu queria achar. Que, infelizmente, assim, lógico, um homem negro ele sofre muito mais que um homem branco, né? O homem branco sofre? Não sei. Mas brincadeiras à parte, no final das contas, eu já falei isso aqui, tem até um trecho no livro da Bel, que o homem, quando o homem ele escolhe a masculinidade do que o amor que ele tem pela companheira, já é um caminho ali pra você não seguir mais. Mas alguns homens que têm a virtude de serem frágeis, nos dão o desejo de ser escravidadas. Tituba caiu aí nessa armadilha. Não era amor, era cilada. E Tituba caiu nessa. E, enfim, no final, ela vira ancestral, né? E aí, eu tenho muita anotação aqui, mas ela coloca aqui: pois viva ou morta, visível ou invisível, eu continuo a cuidar e a curar. E aí, Tituba, ela vira ancestral, e é o que eu acredito que
aconteceu com vovó. Assim, meu amante efêmero pode se maravilhar com o seu prazer solitário. Ela também tem ali uma relação. E aí, no final, ela conclui: sim, agora estou feliz. Eu entendo o passado, eu leio o presente, eu conheço o futuro. Agora eu sei por que há tanto sofrimento. Porque os olhos dos nossos negros e nossas negras são brilhantes de águas e de sal. Mas eu também sei que tudo isso terá um fim. Quando? O que importa? Não tenho pressa. Estou liberta dessa impaciência que é própria dos humanos. Enfim, Tituba Vida Ancestral deve estar aqui entre nós agora. E aí, para encerrar, sei que esse episódio foi longo, né, aprendiz? Mas tem um outro livro que eu tô fascinada por ele, que é A Mulher Mais Amada do Mundo, que é de uma autora cearense, Vanessa Passos. E tem muitas anotações aqui de que eu tirei dela aqui, mas eu vou ler. É um livro de contos, tá? E ela traz muitas memórias. É muito parecido com a proposta do Aprendi com Manhã, tanto é que eu entrei em contato com ela no Instagram e tô trocando ideia com ela. Achei ela maravilhosa e uma autora super acessível. E aí teve dois contos que me marcaram, que foi Solidão, e o último. Eu vou ler Solidão e vou ver se dá tempo de ler o último, pra você ter uma ideia. Sabrina sempre odiou o final de semana, a falta do que fazer, o trabalho frenético que ajudava a espantar os demônios antigos. Não acreditava em Deus nem no céu, mas o diabo só podia existir, o inferno era a própria terra. Era só ver o noticiário para perceber que a humanidade não prestava. Era órfã de pai e mãe. Morreram num acidente de carro quando ela ainda era criança. Foi criada pela avó, que também morreu quando ela era adolescente. Pelo menos ela já trabalhava e por isso não morreu de fome. Sempre se sentiu sozinha. Dizia para si mesma que assim que pudesse formaria sua própria família, já que o destino a havia privado disso. Com 2 trabalhos e uns bicos extras, já pagava aluguel com tranquilidade. Dava para encher a geladeira e ainda havia sobrado um dinheirinho para comprar uma TV maior, de 42 polegadas. Os planos iam conforme o previsto, uma certa estabilidade, independência. Decidiu então que tinha chegado o momento de formar uma família. Como nunca tinha notado aquele vizinho? Lembrou-se dos livros de autoajuda que lia e deixava-os expostos na pequena estante da sala. Você só enxerga aquilo que está disposto a procurar. Fato. Nunca o tinha notado, mas de repente ele passou a carregar o lixo para ela, colocar o garrafão de água, trocar a luz da sala, assistirem a um filme com a cervejinha nos domingos. Aos poucos se fez cada vez mais presente, se tornou indispensável e onipresente, subindo de cargo na velocidade da luz. Vizinho, amigo, namorado. Quando ela chegava do trabalho, ele já estava sentado no sofá assistindo uma série na Netflix e com o pé em cima da mesa de vidro. Isso o livro não tinha previsto, mas ela não se importava. Todo namoro devia ser assim. Ainda mais construir uma família dava trabalho e ele estava disposto a pagar o preço pelo sacrifício. Trabalho mesmo era resistir ao seu vício incontrolável de comer. Tinha a meta de comer pizza apenas nos finais de semana, o dia do lixo. Orientação da própria nutricionista, mas não resistia. Comia escondida 2 ou 3 vezes por semana a pizza gordurosa na cantina do trabalho. Até que numa sexta-tarde, mal terminou de mastigar o último pedaço de pizza mussarela e vomitou tudo. Devia ser o queijo que estava estragado. Foi reclamar com a mulher da cantina, que resmungou dizendo que todos os salgados eram do dia e que não tinha queijo nenhum estragado. Você não está grávida por acaso, minha filha? E se a mulher tivesse razão? Não aguentou a ansiedade e pediu para sair mais cedo do trabalho. Foi direto para um laboratório, fazer o exame de sangue, que era mais certo, e o resultado saía em 1 hora. Estava grávida. Mal via a hora de chegar no dia seguinte para contar ao namorado a surpresa. Finalmente teria uma família de verdade e nunca mais ficaria sozinha de novo. Não aguentou esperar até o dia seguinte. No caminho, mandou uma mensagem para ele. 2, na verdade. Dormiu e não conseguiu ver a resposta. Agora que sabia que estava grávida, tinha começado a sentir os efeitos da gravidez. Um sono incontrolável. Como ia aguentar trabalhar até o 8º mês daquele jeito? A resposta não veio no dia seguinte nem depois. Ligou, mandou mensagem, bateu no apartamento do lado dela. Nada. Resolveu perguntar ao porteiro, que disse que ele havia se mudado às pressas na semana passada e até tinha deixado um guarda-roupa velho no apartamento. Perguntou se ela queria. Ela virou as costas e foi embora sem responder. O homem deve ter lhe chamado de mal educada. Não ligava, estava puta com o Ricardo. Ele foi embora na mesma pressa com que entrou em sua vida. Lembrou-se do livro de autoajuda e o atirou pela janela do apartamento. Aliviou um pouco a raiva. Ao menos tinha filha para lhe fazer companhia. Tinha certeza de que seria uma menina. O que ela não sabia ainda, pelo menos não na prática, é que mãe não tem folga nem feriado. Meses depois, passaria a noite sem dormir, limpando cocô, amamentando, peito feridas, cólicas, o choro incessante. Cochilaria exausta às 2 da manhã. Deitada na cama com a menina agarrada no peito, sugando tudo dela. Nunca imaginaria
que um dia fosse sentir falta da solidão. Ai, gente, muitas camadas, né? A gata, é sério, esse livro, assim, me trouxe, nossa, muito, 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 muitas memórias, muitas reflexões. Eu super indico. Eu tenho muitas anotações sobre ele, mas como eu já falei demais nesse episódio, né? Eu vou deixando por aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu vou falar. Essa frase aqui. Vou terminar com essa frase aqui. Não há conformismo possível. Toda existência é a afirmação de si. Luta. Quanto mais cedo se descobre, melhor o caminho. Então, eu espero que você se descubra, que você se reafirme todos os dias para você. Beleza, a gente quer ser alguém para uma pessoa, mas não precisamos se perder da gente para poder ser esse alguém, tá? Então, aprendiz, deixei aí várias reflexões para você. Pensa direitinho. Pensa se você tá olhando para quem você era quando criança, quais são os traumas que ainda te acompanham, que você precisa curar. É, aquela, né, que, enfim, eu acho que eu já falei isso aqui também. É uma coisa que a vovó sempre falava, para quem tá perdido, qualquer mato é caminho. Então, não perca tempo querendo ser algo o tempo todo para alguém, para uma pessoa, ser esse alguém de uma pessoa, sem olhar para você e entender o que você quer, o que você precisa, quais são as suas necessidades, os seus limites, o que você não quer e o que você quer, para você assim conseguir ter um caminho mais prazeroso para sua jornada, né, ser mais leve e proveitosa, né? Enfim, espero que tenha ficado, né, de tudo que eu falei, essa mensagem. Aqui a gente não vai ser perfeita, estamos longe disso, estamos longe mesmo, mas eu acho que dá pra melhorar, né, um pouquinho a cada dia. E se sentir melhor no nosso próprio corpo. Eu tô gravando isso pra você, mas isso também é um lembrete pra mim. E é isso, aprendiz. Um cheiro. Te espero numa próxima quarta. Um cheiro. Se cuida, se acolhe e vamos que vamos. Tchau, tchau. Saudade. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, lembra de apoiar o nosso trabalho pra gente dar continuidade aqui. Eu sei que não é terapia, mas também sei que é terapêutico. Então, a gente consegue, com R$5 por semana, você consegue apoiar o nosso trabalho pra gente dar continuidade e postar aqui toda quarta-feira um episódio novo, trazendo reflexões, pra gente continuar tendo esse espaço de cura e aconchego.